O Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia. 176 versos. 176 versos. Ele também é um salmo anônimo. Se nós observarmos, e aí nós vamos, antes de eu observar o tema, nós vamos observar aqui o segundo slide, que nós não sabemos quem escreveu o Salmo 119. E eu coloquei aqui quem são os escritores dos salmos. Nós temos aí o mais conhecido e o que escreveu a maioria dos salmos, Davi, que escreveu 73 salmos, e aí estão os salmos que foram escritos por Davi, Salmo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 49, e o Salmo 145. Depois nós temos Asaf. Asaf, ele escreveu os salmos 50, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 e 83. Depois nós temos os filhos de Coré, que escreveram 9 salmos. Asaf escreveu 12 salmos. Salomão escreveu 2 salmos, o Salmo 72 e o Salmo 127. Emã, o Esraíta, compôs o Salmo 88. Etá, ou o Israíta, aparece como autor do Salmo 89. Moisés escreveu o Salmo 90. 150 menos estes autores, sobram aí 51 salmos. 51 salmos que são anônimos, não se sabe quem escreveu. O Salmo 119 tem algumas sugestões, entre elas Davi. Todo salmo anônimo, quando alguém um estudioso, ele se refere, o primeiro nome na lista é Davi. Mas existem nomes como Moisés, e existe um nome muito forte como escritor do Salmo 119, que é o Jeremias. Alguns estudiosos, eles defendem que quem escreveu o Salmo 119 foi Jeremias, após a destruição do templo, e ele escreve para motivar o povo a respeito do que deveria animar eles, que era a palavra de Deus. O certo é que nós, observando o Salmo 119, eu estava hoje estudando, e se não fosse o tempo, eu até pensei em fazer isso, estudar estrofe por estrofe, ou grupo por grupo. Aí nós passaríamos mais 22 terças-feiras estudando. A gente já tem 4 anos mais ou menos estudando o livro dos Salmos, passando mais 22, que seria quantos meses? 4, 4, 8, 4, 12, aí estudaríamos mais de 4 meses, fora os outros salmos até chegar aos 150. Então eu entendi que a gente deveria ministrar o capítulo inteiro, mesmo porque a gente ainda tem aí 31 salmos ainda para estudar, para que nós possamos passar para um outro livro da Bíblia. Nós já estudamos Tiago, nós já estudamos Neemias, nós já estudamos Esté, nós já estudamos Apocalipse. Qual foi o outro? Provérbios. E estamos há quase 4 anos aqui estudando o livro dos Salmos. Então eu entendi que seria interessante a gente ministrar o capítulo inteiro, mesmo ele sendo um capítulo grande. Mas se você observar, cada letra do alfabeto hebraico, que forma um acróstico, e que eles colocaram 8 versos para cada um, você vai observar que cada um tem uma mensagem extraordinária. Porém, quando eu fui observar no bojo geral do Salmo, ele está se referindo a um assunto. Então, mesmo tendo situações que são necessárias
para um estudo, nós observamos que o conteúdo geral do Salmo 119 se resume em um assunto: a palavra de Deus, a poderosa palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Então eu coloquei como tema para a gente pensar o poder da palavra. Vamos repetir? 1, 2, 3 já? O poder da palavra. E eu coloquei essa imagem, e essa imagem ela diz tudo e responde muitas coisas que muitas das vezes acontecem conosco, os servos de Deus, e com a maioria, não vamos dizer a maioria, mas uma parte daqueles que são servos a Deus e uns que se dizem servos de Deus. Aí tem um prato, aí tem uma Bíblia aberta dentro do prato, e tem a ideia, né, para se alimentar, do garfo e da faca. E o dizer que está em cima e embaixo é: você é o que come. E isso aqui se aplica a tudo. Isso aqui se aplica à sua vida física, e à sua vida espiritual, e à sua vida emocional. Se você come coisa saudável, você é uma pessoa saudável. Hoje eu estava lendo um livro sobre a neurolinguística. Existe uma tese agora muito interessante, que ele trabalha sobre a ideia da neurolinguística, ou seja, a programação modelo. E qual é a ideia do escritor e de um pesquisador americano? Que você pode ser quem você quiser, desde que você esteja disposto a pagar o preço de fazer o que alguém que fez e deu certo. Então ele está trabalhando, e eu estou começando a ler esse livro, e ele é interessante, que ele mostra o fundamento, que se eu quero ser uma pessoa de sucesso, eu vou olhar alguém que teve sucesso, e eu vou observar o que foi que esse alguém fez, e eu vou seguir o caminho dessa pessoa. Provavelmente eu também terei sucesso. Então, se estiver disposto a pagar o preço que a pessoa pagou, se estiver disposto a gastar tempo como a pessoa gastou, a pessoa pode chegar em uma possibilidade muito grande de ter sucesso também como aquela pessoa, que é a ideia da modelagem, do modelo. Eu observo um modelo e eu sigo este modelo. Quando nós observamos à luz da palavra de Deus, à luz da questão, vamos voltar para a física para depois a gente vir para o espiritual, a questão física: quantas pessoas estão com a saúde destruída pelo que come? A gente come mal e quer ter uma saúde boa. Existe gente que come tudo que não é para comer e quer ter uma saúde abençoada. Não, eu não sei o que está acontecendo. Eu acho que o diabo está se levantando, esse colesterol está alto, essa glicemia está alta demais. Não tem diabo não, é a boca mesmo. Não tem Satanás, é a boca mesmo, é o garfo, é o prato, é o que você cozinha, é o que você bota na mesa. Então, o que você come vai determinar quem você é. No aspecto espiritual, também. Existem muitas pessoas que se dizem crentes, existem muitas pessoas que estão na igreja há anos e anos, mas eles não têm uma dieta bíblica. E quando eu falo de uma dieta bíblica, eu não estou falando de alguém que vem para o culto. Você observa que existem pessoas que têm dificuldade de ouvir a palavra, quanto mais de ler a palavra diariamente. Existem pessoas que ela está na igreja animada para tudo, menos para a palavra. E por causa disso, algumas igrejas e alguns líderes foi diminuindo o tempo da palavra, foi colocando entretenimento no culto, porque o entretenimento faz a gente ficar envolvido. E esse entretenimento ele pode ser de várias formas. Ele pode ser um entretenimento carnal, e ele pode ser um entretenimento espiritual, ou entre aspas espirituais. E aí eu vou explicar. Um entretenimento carnal, eu começo a colocar várias coisas no culto para que as pessoas fiquem presas no culto, porque as pessoas não estão mais com apetite para comer a palavra. E nós estamos falando de meia hora, e nós estamos falando de 1 hora de relógio. As pessoas conseguem passar 3 horas na frente de uma televisão, assistindo uma novela, assistindo um capítulo de um filme, assistindo um filme, e não tem mais prazer. Olha o que eu estou falando, prazer de parar meia hora, 1 hora de relógio para comer a palavra.